CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Ei, Gilberto, bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da CBN. Gilberto, na última semana teve um avanço em relação ao leilão do 5G, né? Houve aprovação por parte dos ministros do Tribunal de Contas. E a minha pergunta é o seguinte, na prática, o que muda do 4 para o 5G? Então, Fernanda, essa é uma questão interessante, porque assim, como você falou, com o leilão do 5G cada vez mais perto e com a possibilidade, né, de realização desse leilão, as operadoras vão começar exatamente a trabalhar, algumas já até estão adiantadas nesse processo de implantação de uma infraestrutura de 5G no país. E aí, ou seja, o que isso vai impactar, né, no nosso dia a dia, nos nossos hábitos de consumo em relação a essa situação? Ou seja, além, obviamente, da maior velocidade de acesso à internet, né, que o 5G vai proporcionar, a gente tem alguns impactos interessantes que a gente tem que avaliar nessa situação. O primeiro delas é internet em mais lugares. A tecnologia do 5G, ela promete ser mais rápida, como eu falei, mas principalmente mais estável na conexão, né? Então, com isso, eu vou ter, basicamente, a possibilidade de ter internet em mais locais, em locais mais distribuídos nessa situação, e aí eu consigo, por exemplo, vou conseguir ter um streaming de áudio ou de vídeo mais estável, que não cai, como acontece em algumas situações no 4G. Então, essa é uma primeira mudança bastante importante nesse caso. E aí, inclusive, a gente tem aquele novo padrão, que a gente até já conversou sobre isso aqui também no CBN Tecnologia, que é o padrão de 4K, de transmissão de vídeo, que hoje você transmitir via um link de 4G, um vídeo de 4K, é uma questão difícil, né? Ou seja, você tem que ter um local realmente bastante privilegiado para você conseguir ter esse tipo de transmissão, já que os vídeos de 4K são bem maiores e demandam uma banda bem maior. No 5G, isso vai ser extremamente fácil de você transmitir um vídeo de 4K com um acesso de 5G. Então, isso já começa, inclusive, a tornar mais popular, né, essa tecnologia do 4K em relação a isso. Outra questão legal, interessante do 5G é a questão de jogos, né? Nesse caso, os jogos, né, vão ter uma forma, vão poder, inclusive, ter uma forma muito mais detalhada, vídeos e imagens muito mais realistas nessa situação, inclusive em smartphones, né? Então, ou seja, hoje os jogos já melhoraram bastante, mas eles têm algumas limitações de banda, né? Ou seja, quando eu preciso de ter um tráfego muito grande, alguma coisa muito, muito rápida, né? Os acessos, por exemplo, de 4G já não suporta. Banda larga fixa até que sim, né, porque tem um acesso maior, mas o 4G não. Então, agora com o 5G, eu vou ter essa mesma qualidade de vídeo, de jogos, também nos celulares, né, nessa situação. Então, isso vai impactar também na nossa situação, né, nessa questão. A gente vai... Oi. Não, pode continuar, depois eu faço a minha observação aqui do 5G. Tá. Na questão, por exemplo, de compras, né? Então, ou seja, hoje uma realidade também interessante é a realidade aumentada, aquela realidade quando algumas lojas já oferecem aquela função de eu, por exemplo, vou comprar uma roupa, vou comprar um óculos, então eu quero saber como é que eu ficaria com essa roupa, né? Com a aplicação. Então, eu faço uma foto minha, eu filmo meu rosto e aí o aplicativo ele insere no meu rosto digitalmente aquele óculos, ou então naquela minha foto, aquela roupa que eu estou pensando em comprar, né, para ver como é que ficaria. Isso, por exemplo, no 4G também eu demando de uma banda grande, né? E no caso do 5G, não. No 5G eu já tenho essa banda. Então, isso também vai melhorar tanto a questão de compras, né, online, nesse caso, na questão de esse tipo de simulação de realidade aumentada, como também na relação com o próprio consumo em si, né? Ou seja, a experiência de consumo vai ser bem melhor nesse caso. Então, essa é uma outra questão bastante interessante nesse caso aqui, né? E aí, na casa de automóveis também, a gente também que eu tenho alguns automóveis já estão conectados, né, nessa situação, então a gente vai ter agora uma possibilidade de maior informações sobre os automóveis, sobre conexão dos automóveis online nessa situação, né? Então, ou seja, várias situações em que eu tenho uma limitação que o 4G, né, não me permite, por uma questão de atraso, uma questão de número de conexão de dispositivos, performance de comunicação, que agora com o 5G
eu teria essa qualidade que eu já em algum momento tenho na banda larga, fixa, agora no ambiente móvel. Então, isso aumenta bastante as aplicações que eu posso ter, não mais agora em casa ou no trabalho, onde eu tenho uma banda bastante suficiente. Agora vou ter isso também no ambiente móvel também para isso. Então, a minha dúvida é a seguinte: a gente reclama ainda hoje, né, de tanta lentidão dos serviços do 3 e do 4. Como é que a gente pode imaginar essa mudança assim, né, tão rápida? Por exemplo, o leilão acontecendo agora, setembro, outubro, e a gente já passando a contar com esse 5G no próximo ano. Tem que haver uma mudança também na prestação de serviço, né, de quem entrega o 3 e o 4G? Exatamente. Isso obviamente que o acesso à internet ele demanda de vários, é um elo de uma cadeia, né? Então eu tenho lá, para eu ter um bom acesso à internet, eu tenho que ter um bom dispositivo para começar, então um computador, um celular, um tablet rápido. Então não adianta eu ter um 5G e conectar num computador muito lento ou num celular muito lento, a experiência vai ser ruim. Eu tenho o acesso, né, em 5G que vai do meu dispositivo até a torre, né? Então isso também isso que o 5G vai trocar, vai mudar, ou seja, essa comunicação entre o dispositivo e a torre vai melhorar bastante, mas depende da performance do meu dispositivo também. E eu tenho, obviamente, a conexão da operadora ou das torres com a própria internet, né? Então, ou seja, então é uma cadeia, né? Assim, e também, né, obviamente, o site que eu estou acessando também. Então, é uma cadeia. O site tem que ter uma infraestrutura boa, então a loja de comércio eletrônico que eu estou fazendo acesso tem que ter uma boa infraestrutura de internet para ele. O meu provedor de conexão móvel, ele tem que ter uma boa infraestrutura de conexão com a internet. As torres, Uhum. né, a comunicação da torre com o dispositivo móvel tem que ser boa e o dispositivo também. O que o 5G vai mudar nesse processo é a conexão da torre com o dispositivo. Todos os outros elementos dessa cadeia, é, o 5G não vai impactar diretamente, né, na melhoria. Aí, na verdade, depende de cada um desses atores da comunicação. O provedor de serviço, que lá é a loja, o acesso da operadora com a internet e o meu próprio dispositivo. Então, você tem razão que, na verdade, tem que ter uma melhoria na prestação de serviço também, né? Ou seja, porque, com certeza, com 5G, eu vou ter uma quantidade maior de dispositivos conectados às torres em alta velocidade, e agora, na parte, né, de retaguarda disso, a operadora também tem que melhorar a sua infraestrutura para conexão com a internet, que vai ter uma demanda maior para também suportar esse tráfego. É isso aí, é uma revolução, né? Com certeza. Tem pergunta aqui de ouvinte, o Oséias. Quem tem celular 4G vai precisar de trocar para chegar ao 5G? Vai precisar, porque não sei, é uma pergunta bem interessante, José, porque assim, o 4G trabalha numa faixa de frequência, né, e numa forma de transmissão. O 5G é uma outra faixa de frequência e uma outra forma de transmissão de dados. Então, ou seja, o aparelho que permite a conexão na rede 5G é outro. Vários fabricantes hoje, inclusive no Brasil, já têm aparelhos sendo vendidos no Brasil que funcionam no 4 e 5G. Então, Motorola tem, Samsung tem, a Apple tem também, ou seja, já tem normalmente os topo de linha, né? Então, ou seja, quando a chegada do 5G, se o usuário quiser usufruir dessa tecnologia, vai ter que trocar de aparelho, sim, né, para isso. Mas não precisa todo mundo sair trocando agora de aparelho, até porque eu imagino que o leilão nem foi realizado ainda, eu estou imaginando que a gente vai ter lá para o segundo semestre de 2022, provavelmente, uma rede estável, instalada e operacional de 5G no Brasil. Então, essa era a pergunta da Renata, se valeria a pena comprar celular agora. Então, se você. Aí depende muito da frequência de troca do aparelho. Ou seja, como assim, a estimativa, né, ninguém tem bola de cristal aqui, mas a estimativa é que a gente tenha uma rede de 5G operacional no Brasil segundo semestre do ano que vem. Porque até ter o leilão, até as operadoras começarem a se preparar para oferecer serviço de forma estável, né, com uma boa cobertura nas capitais, principalmente, eu diria que é o segundo semestre do ano que vem. Né, então, ou seja, se você pretende trocar de celular até lá, né,
E aí, então, compensa você trocar. Agora, quem trocou o aparelho vai trocar só em 2023, né? Não precisa trocar agora de aparelho por causa disso, porque acho que não, assim, não vai ter um ganho efetivo na troca do aparelho. A não ser que realmente está na hora de trocar o aparelho agora, eu pensaria realmente em trocar por um aparelho que tenha 5G também, né, nesse caso. Mas não pelo 5G em si, mas porque o aparelho, estou precisando trocar de aparelho, está na hora de comprar um novo, e aí eu já compraria um com 5G. Entendido. Então, olha lá. O Roberto comprou um tablet 4G. Ele quer Uhum, saber, a expectativa dele era ter esse 4G, esse tablet, por pelo menos pelos próximos 4 anos. Se a uhum. internet vai ficar boa ou não. E o Fernando perguntando, mas com o 5G, o 4.3 deixam de existir? Normal. Então a gente tem que ver o que está acontecendo lá fora, né? Ou seja, lá fora o 3G tá morrendo, está acabando, né? Ou seja, as operadoras que ainda têm esse serviço de 3G, inclusive, estão assim, fazendo uma série de promoções para que os usuários que ainda têm essa tecnologia migrem para o 4G. É como foi aqui no 2G também, né? Teve uma época que algumas operadoras tinham 2G ainda aqui e deram celulares de 3G para os seus usuários, né, seus consumidores, para que eles migrassem para o 3G e aí o 2G foi desligado, né? Uhum. No caso daqui também, eu imagino que o 4G ainda vai perdurar por muito tempo aqui. O 3G, em algum momento, vai ser desligado, né? Ou seja, por questões de ocupação de torres, né? E mesmo para manter essa tecnologia funcionando, custa caro também. Nós estamos aqui de volta. Gilberto Sodré fala sobre a chegada do 5G, expectativa de leilão para este ano e funcionamento, né, do serviço para o próximo ano, segundo a presidência da República, lá pelas eleições, né? Então, para outubro do próximo ano. A gente está falando o que muda na nossa vida, ou o que pode mudar. Tem muita gente aqui preocupada que tem celular, se ele vai funcionar ou não. O 3, o 4 com o 5G, comprou tablet, devo comprar celular quando? E aí a gente explicava, né? Exatamente, Fernando, que assim, o 3G provavelmente em algum momento vai ficar pelo caminho, né? Ou seja, porque, como eu estava explicando, manter várias tecnologias instaladas e disponíveis é caro para os operadores, então provavelmente em algum momento no futuro os 3G não vai ser mais disponível, o 4G vai continuar funcionando por bastante tempo, isso não teria, não ficaria preocupado com isso nesse caso. E no caso do 5G realmente vai ser a tecnologia para o futuro. Então, ou seja, não ficaria preocupado o nosso ouvinte aí que comprou um tablet que tem 4G, né, no funcionamento, eu não teria, assim, não ficaria preocupado com isso. Ou seja, provavelmente a tecnologia vai estar disponível por mais tempo do que até o uso que ele vai fazer do tablet. Entendido. Bom, essas eram as principais perguntas aqui sobre o tema. Vamos então para os nossos destaques? Vamos lá. Vamos para o Viralizou. Conta pra Muito gente, bem, Gilberto. Fernando. Bom, uma notícia interessante a gente já falou do Windows 11 aqui, né, que funcionou, que está para chegar agora nesse segundo semestre, o começo do ano que vem. E aí, algumas empresas já testaram o Windows 11, e uma característica interessante e ruim que já identificaram é que hoje no Windows em geral, né, no sistema operacional, você pode escolher por qual browser, né, Chrome, Firefox ou mesmo o Edge, você quer como seu navegador principal, né? Ou seja, quando você clicar lá num link de internet, ele vai abrir aquele navegador que você escolheu como seu favorito, né, para isso. No caso do Windows 11, ele vem com a configuração do Edge, né, que é o navegador oficial da Microsoft, e para mudar isso para um outro navegador, por exemplo, você prefere usar o Firefox, então mudar o Edge para o Firefox como seu navegador favorito, vai ser muito mais difícil. Em vez de você simplesmente ir lá na opção, como é no Windows 10 hoje, e mudar e falar, não, agora o meu navegador favorito é o Firefox, agora você vai ter que entrar numa configuração para cada tipo de arquivo associado ao site da internet e falar que para aquele arquivo o navegador favorito é o Firefox. Então, por exemplo, que arquivos são associados normalmente à internet? O HTML, HTML, XHTML, SVG, WebPB, o XHT e aí um monte de outros arquivos, né? HTTP, HTTPS. Você vai ter que entrar em cada um desses arquivos associados à navegação na internet e dizer que para aquele tipo de arquivo o navegador é o outro que não o Edge. É óbvio que a Microsoft, nesse caso, né, infelizmente, está forçando
à mão aí, obrigando os usuários a fazer a, a, a usar o Edge, que é o navegador dela, né, o navegador da Microsoft em relação a isso. Fernando, temos mais tempo para mais Mais umzinho. Então vamos lá. Bom, uma notícia talvez interessante para quem faz compras, né, no AliExpress é que agora os vendedores brasileiros vão poder vender através do AliExpress, que normalmente são vendedores internacionais. A gente falou de compras internacionais na quarta-feira, né? Pois agora os vendedores brasileiros, a gente vai abrir lá o AliExpress e vamos encontrar também empresas brasileiras vendendo seus produtos através do AliExpress. Muito bom, hein? Muito legal, né? Inclusive com opção de frete grátis, então vai ser bem interessante. E aí dá uma olhada no AliExpress aí com as promoções. É isso. Gilberto, te agradeço. Muito obrigada. Bom final de semana. Obrigado a você, Fernanda. Obrigado aos ouvintes da CBN pela participação. Um excelente final de semana para todos e quarta-feira estamos de volta com mais tecnologia. Lembrando que tudo que a gente conversa aqui tem lá no nosso canal de podcast do CBN Tecnologia. É isso aí. É só baixar e assistir e ouvir a hora e quando quiser. Essa é a vantagem Isso aí aí. do podcast.